Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Guilherme aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então, o assunto de hoje, tema muito importante, principalmente para quem está chegando no Canadá agora. Como que é tirar a carteira de habilitação no Canadá? É difícil? É fácil? É diferente do Brasil? Quais são as diferenças entre o Brasil e o Canadá na parte de tirar a carteira de habilitação? Então fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Então aqui no Canadá nós temos 3 maneiras de tirar a carteira de motorista. Só lembrando que nesse vídeo eu só vou falar da carteira de carro, que é o que a maioria aqui quer tirar. Então nós temos 3 maneiras de tirar a carteira aqui no Canadá. A primeira maneira é como se você nunca tivesse dirigido no seu país, como se você fosse literalmente um iniciante, nunca pegou num carro na vida. A segunda maneira é quando você já tem experiência no seu país e você traz essa experiência para o Canadá. Foi a maneira que eu fiz. E a terceira maneira é se você já teve carteira em alguns países específicos que o Canadá tem aliança, né? Que foi o caso da minha esposa. Então, no meu vídeo eu vou contar as 3 maneiras e no final eu vou contar as diferenças entre os processos do Brasil para tirar a carteira, a autoescola e essas coisas, e do Canadá em si. Quais são as diferenças? Tem algumas diferenças que eu tenho certeza que vocês nem imaginavam. Então, vamos começar para aquelas pessoas que nunca encostaram num carro na vida, nunca tiveram uma carteira de motorista. A pessoa, quando ela chega aqui, ela tem que fazer o teste da G1, que nada mais é que a gente chama de legislação no Brasil. É um teste teórico, né? Você vai lá no órgão lá para tirar a carteira, drive test, e você faz lá o seu teste teórico da sua carteira. Isso são 20 questões, você precisa acertar 16 e tem uma pegadinha aí. Tem uma coisa boa que é que você não precisa fazer inglês, lá tem várias línguas e você pode selecionar inclusive português. Eu fiz a minha em português, só que a pegadinha foi que eles não falam qual português é que é. Então você pode fazer no português de Portugal. Isso eles é que escolhem, não é você. Então, no meu caso, eu brasileiro tive que fazer em português de Portugal. E aí a gente tem umas palavras que são bem diferentes das palavras que os portugueses usam. Pedestre, rotatória, essas coisas assim são totalmente diferentes. Por minha sorte, o meu instrutor era português, então ele já tinha me avisado isso. Olha, pode ter algumas coisas que é português de Portugal. Então, eu já sabia como é que eles chamavam as coisas lá e calhou de cair a minha prova em português de Portugal. Eu também conheço portugueses que fizeram a prova em português do Brasil. Então isso aplica para as duas nacionalidades, né? A gente meio que tem que fazer a prova, se a gente quer em português, a gente tem que saber como é que eles chamam também em Portugal. Depois dessa G1 completa, você então já tem a sua carteira de habilitação e por incrível que pareça, você já pode dirigir. Sem nenhum teste examinador, igual a gente tem lá no Brasil, sem ir pra rua dirigindo nada. Você já pode dirigir aqui, mas você precisa ter um motorista mais experiente do seu lado, que tem uma outra carteira que eu já vou falar mais tarde. Essa carteira que eu vou falar mais tarde é a carteira G, mas a gente já vai chegar lá. Depois que você faz a G1, tem que esperar 1 ano para poder aplicar para G2. Essa G2, ela é a sua carteira de motorista que você não precisa de ninguém. Aí sim você é um motorista independente. Você não precisa ter uma pessoa mais experiente do seu lado, nada. Você já vai ter a sua carteira de motorista. Mas para isso você precisa do instrutor e fazer um teste bem parecido com o teste que a gente tem lá no Brasil. E a terceira maneira é se você já tem carteira de motorista em um dos países específicos que o Canadá tem alguma aliança, vamos dizer assim, que foi o caso da minha esposa. Então, no meu vídeo eu vou contar as 3 maneiras e no final eu vou contar as diferenças entre os processos do Brasil para tirar a carteira, a autoescola e essas coisas, e do Canadá em si, quais são as diferenças. Tem algumas diferenças que eu tenho certeza que vocês nem imaginavam. Você também tem a opção de fazer uns cursos que são pagos, obviamente, né, na autoescola, e esses cursos te possibilitam fazer a G2 em 8 meses depois que você tirou a G1. Então vamos supor, você tirou a sua G1, seu teste teórico, e você tá com pressa, você não quer esperar 1 ano, ou até por razões de seguro mesmo, quando você vai fazer o seguro do seu carro, eles perguntam se você tem os cursos da autoescola de segurança, primeiros socorros e etc. Se você tiver esses cursos, obviamente o seu seguro vai abaixar um pouco o valor. Então você faz os cursos e depois de 8 meses você consegue fazer a G2, e é o teste de rua, né? O teste que a gente já tá acostumado no Brasil
Brasil a fazer. É bem parecido, inclusive. No final da G2 deu tudo certo, você conseguiu passar, você vai para a G Full, que é a G, né, como eles chamam aqui, que é a carteira do motorista já experiente. Essa carteira você não precisa andar com a pessoa do lado, obviamente o seu seguro abaixa bem mais o preço. Por que eu tô falando aqui sempre do seguro? Porque o mesmo carro, ele vai ter diferentes valores de seguro para as 3 carteiras. Então você pode fazer um seguro só com a G1, só que o seu seguro vai ser super alto pelo fato de você ter só a prova teórica e poder andar só com a pessoa do seu lado. Você pode fazer o seguro para G2, que aí sim vai ser um pouco mais baixo, mas ainda vai ser alto pelo fato de ser um seguro de carteira de iniciante. E você pode fazer a G Full, que é, entre aspas, aí, a mais barata. Não é nada barato, eu já vou falar para vocês quanto que eu pagava no início no meu carro. Depois da G2, você tem que esperar no mínimo um ano para poder fazer a G. Por que o pessoal quer a G de qualquer jeito? Porque o seguro dela é muito mais baixo do que a da G2, por exemplo. Você já é um motorista experiente. Então, depois da G2, você pode esperar um ano no mínimo e no máximo 5 anos, que é a duração da sua G2. Então você tem essa opção aí, só que não faz muito sentido você esperar 5 anos para poder fazer a G. Pode esperar um ano, acabar, depois já faz logo a G e o seu seguro já vai abaixar um pouco o preço. Só uma diferença aqui, os dois testes da G2 e da G, a G2 você não pega estrada, ele só vai te levar em ruas de cidades normal e eles não vão te levar para estrada. Mas se você tem a G2, você pode dirigir na estrada. Não faz muito sentido, mas é isso. Quando você vai fazer a G Full, aí sim você faz teste de estrada, você tem que entrar a 100 por hora, você tem que seguir várias regras ali que vão te dar direito a G Full. Não faz muito sentido para mim o fato de você fazer o teste da G2, não ir para a estrada e poder dirigir na estrada, mas enfim. Então depois que você tem a G Full, você já não tem mais para onde subir, você já tem a carteira de motorista, igual a carteira que a gente tem aí no Brasil. Agora eu vou contar a minha experiência pessoal de quem tinha experiência já no Brasil. Eu não tive que passar por todos esses processos. Eu primeiro fiz a G1, foi a teórica, passei. Depois da G1 eu pulei direto para G Full, pelo fato da minha experiência. O que eu tive que fazer? Fui no consulado brasileiro, busquei uma autorização, uma tradução da minha carteira também, atestando que eu realmente tinha experiência de tantos anos. E aí sim eu pulei essa fase da G2. Então eu fiz primeiro a G1, depois eu pulei direto para G Full. É uma coisa boa? Sim. Porém, você só tem uma chance. Se você não passar nessa chance que você tem da G Full, você vai ter que fazer o processo todo de novo. Aí você vai ter que fazer G2, esperar um ano, depois fazer a G Full de novo. Então, graças a Deus, consegui passar de primeira, eu só tinha aquela chance. Foi bem, assim, nervoso pra mim, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que passar. Eu tava com medo dele pedir algumas coisas, porque o examinador aí é só inglês, você não tem a opção de fazer com o examinador português ou brasileiro. Então, o examinador era em inglês e eu tava com receio, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, eu consegui passar de primeira e hoje eu tenho a G Full. E a terceira maneira, que é a maneira que eu disse que foi a maneira da minha esposa, né? Foi que ela já tinha a carteira de motorista da França, já dirigia lá na França. E a França é um dos países que o Canadá tem aliança para poder tirar essa carteira. Então, por exemplo, ela veio aqui, a única coisa que ela fez, entregou a carteira dela da França e eles já deram a carteira do Canadá. Simples assim, ela não fez teste teórico, ela não fez exame de rua, ela não foi para estrada, ela não fez nada. Ela simplesmente pagou uma taxa, entregou a carteira dela da França. Eu sei que tem outros países aí que tem essa mesma facilidade, vamos dizer assim. Eu acho que a Alemanha tem, inclusive. Tem um amigo que fez também com a carteira da Alemanha e ele conseguiu aí a carteira sem precisar do teste. Só lembrando que tem uma semelhança com o Brasil, que aqui o pessoal, eles têm muito medo de ter acidente, pelo fato, outra vez, do seguro. O seguro aqui, ele é muito importante porque se você não tem experiência nenhuma e você é novo, o seu seguro vai aumentar muito. Quando eu falo muito, não é muito tipo, sei lá, R$2.000 por ano ou R$2.500 por ano. É muito mesmo. Mas eu vou falar no final do vídeo junto com as diferenças do Brasil. Aqui você tem uma série de regras para o seu seguro subir ou descer. Até, inclusive, você colocar ou não o pneu de neve no seu carro. Se você coloca o pneu de neve, você paga mais barato. Se o seu carro é 4x4, você paga mais barato, porque assim ele não desliza tanto na neve e tem menos acidentes. Se você tem menos de 25 anos, você paga mais caro. O tipo da sua carteira, se você tem a G Full, você paga mais barato. Se você tem a G1 ou a G2, você paga muito mais caro. A cidade que você vive, a área que você vive, tudo isso vai impactar no valor do seu seguro. Se você
já tomou multa, se você já teve algum acidente. Tudo isso é bem parecido com o Brasil, no caso. Então agora vamos para as diferenças entre o Brasil e o Canadá na hora de tirar carteira. Quais foram as principais diferenças que eu vi entre o Brasil e o Canadá? Começo pela parte de que, para eu tirar carteira, eu fiz 2 aulas. 2 aulas, nada mais do que isso. Eu fiz 2 aulas só mesmo para eu pegar as diferenças, né? Os sinais, essas coisas assim. Mas eu poderia, inclusive, ter feito a prova sem ter feito aula nenhuma. Uma coisa que eu achei um pouco estranho, né? Porque quando eu saí do Brasil, eu tinha que ter no mínimo 40 horas, né, na autoescola, mais parece que 20 horas de teste com carro, uma coisa assim, não lembro direito. Mas aqui eu fiz 2 aulas e eu já fui pro teste da autoescola do governo para poder passar e deu tudo certo. A segunda diferença é que você pode fazer aqui com qualquer carro. Você não precisa fazer com o carro da autoescola. Eu podia fazer com um Smart, que é um carro pequenininho, eu podia fazer com a BMW, eu podia fazer com qualquer carro. Eu fiz com o carro da autoescola, que foi um Mazda. Inclusive a autoescola aqui, ela não é toda plotada em volta, escrita autoescola. É um carro normal e eles só colocam uma coisa em cima, tipo aquela coisa de táxi. Eles colocam aquilo em cima do carro, tipo avisando que é autoescola, mas aquilo sai. Então quando o instrutor, por exemplo, acaba o expediente dele, ele simplesmente tira aquilo de cima do carro e é um carro totalmente normal. Então tipo assim, se você é o instrutor, se você examina as pessoas, você simplesmente, cada hora você tá num carro diferente, não é aquele carro padrão, um Fox ou uma outra diferença que eu percebi é o fato da G1 te dar direito de andar de carro dirigindo sem nunca ter pego num carro. Isso é uma coisa muito louca. É claro que, igual eu falei, você tem que ter uma pessoa com a G full do seu lado, com mais de 5 anos de experiência para poder andar, mas é uma coisa que no Brasil isso nunca ia acontecer. Vamos supor que você faz a legislação e simplesmente você já tá apto a andar de carro com a outra pessoa do seu lado mais experiente. Se não me engano, a G1 você também não pode pegar estrada e andando aí pela estrada fora. Então, pessoal, essa parte eu gravei depois de todos os outros vídeos que eu tinha gravado, porque eu esqueci que eu tinha prometido pra vocês que eu ia falar sobre valores de seguro. O meu primeiro seguro me custou $360 por mês, um carro que era 2011. Eu tinha 22 anos na época, eu acho, se não me engano, 22 ou 23, e esse era o valor que eu pagava só pra mim. Hoje, depois de mais ou menos uns 4, 5 anos que eu tenho carteira, também fiquei mais velho que 25 anos, né? Hoje eu pago mais ou menos $270 no meu carro, que é 2021, com a minha esposa no meu nome. Então hoje, 5 anos depois, nunca tive multa, nunca tive nenhum acidente, graças a Deus. Eu tive essa redução aí de $360 sozinho num carro de 2011 para $270 com a minha esposa num carro 2021. É uma diferença assim gigantesca. Se eu tivesse tomado alguma multa ou tivesse tido algum acidente, esse acidente ou essa multa ficaria no meu histórico por 5 anos. Então, por 5 anos, o meu seguro seria mais alto pelo fato de eu ter tido aí essa multa de velocidade ou um acidente que seja. Então, é para te forçar a não ter nenhum acidente ou nenhuma multa, né? Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam da loucura que é para tirar carteira aqui no Canadá? Vocês sabiam que você simplesmente pode tirar carteira só fazendo a legislação? Você sabia que você podia fazer a carteira em português? Sabia que dependendo de alguns países você nem precisa fazer o teste, você só vai lá e entrega a sua carteira e eles te dão a outra carteira assim, como se nada tivesse acontecido? Conta aí embaixo o que vocês acharam mais diferente do Brasil. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força pra gente. A gente ainda tá no início, né? Não tem assim um cenário muito bonito nem nada, mas eu tô trabalhando nisso pra gente poder deixar cada vídeo mais legal, mais intuitivo e tal. E segue a gente no Instagram também, @canadenciando, que sempre que eu tiver alguma novidade, alguma coisa, quando estiver fazendo um tempo diferente aqui, eu tô com uns planos aí de sair pra gravar à noite pra vocês verem esse clima de Natal aqui. Quase todas as casas já tem um pisca-pisca, fica muito bonita a rua. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido aqui até o final. Espero que vocês voltem no próximo vídeo e até a próxima. Valeu, tchau!